Olá pessoal, tudo bem? Vamos estudar hoje a parte de redação oficial. Especificamente, nós vamos trabalhar com a linguagem da redação oficial. Então, antes de mais nada, o que é a redação oficial? Não é para você escrever nada na prova, hein? Você não vai fazer uma redação, você não vai redigir. Vejam aí comigo que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, vejam que, como eu disse, não é para você escrever, você só tem que saber reconhecer as correspondências que o poder público usa para poder fazer as suas diversas comunicações. Tudo bem? Hoje, especificamente, como eu falei, nós vamos trabalhar com a linguagem das redações oficiais. Então, em primeiro lugar, quais são as características dessa linguagem? A primeira que nós temos é o padrão culto da linguagem. O que é o padrão culto da linguagem? Primeira coisa que muita gente pensa é que padrão culto da linguagem diz respeito às correções gramaticais. Claro que isso também entra, não tenha nem dúvida disso. Isso vai ser cobrado com certeza de você em prova também. Porém, o que você também tem de saber é que padrão culto diz respeito a você escrever as coisas, os textos, né, usando correção e, ao mesmo tempo, aquilo que é padronizado para que qualquer pessoa entenda, certo? Qualquer pessoa tem de entender. Veja bem, vocês já ouviram a expressão que diz "é nós na fita", né? Já escutaram com certeza. Alguém aqui não escutou? Eu acho difícil. O que acontece? Se a gente quiser fazer a correção desta frase, do "é nós na fita", vai ficar "somos nós na fita". Esta correção, por acaso, já padronizou a frase? Deixou o padrão para que qualquer pessoa entenda? Não, ainda não. Olha lá, somos nós na fita, a gente tem ainda a expressão na fita aí, que é vulgar, que é gíria, portanto não faz parte do padrão culto. O que seria interessante então para que nós colocássemos essa frase dentro da linguagem culta do padrão culto? Por exemplo, somos nós em evidência. É outra frase, né, gente? Mas é isso que você tem que saber distinguir. Como é que você trabalha com a linguagem dentro de um padrão culto e como você não trabalha. Então, esquece a conversa do dia a dia e pensa que aquilo está no papel. Tudo bem? A outra característica que nós temos da redação oficial é a formalidade. Então, formalidade também implica aquilo que a gente acabou de falar a respeito do padrão culto. Entra aí a polidez da linguagem, né? Então, trabalhando com o padrão culto, já existe a polidez e, ao mesmo tempo, para vocês, vai ser cobrado também o emprego dos pronomes de tratamento, que garantem também a formalidade do texto e que nós vamos ver a seguir, ok? A outra característica é a clareza. Clareza, gente, é um texto fácil de ser lido e de ser entendido. Bem simples. Concisão é o texto objetivo. Vocês se lembram quando vocês estavam na escola que vocês falavam assim, eu fiz aquela questão e enchi de linguiça na resposta. Pois é, aquilo a gente chamava de prolixidade. Dentro da redação oficial, dentro dessas comunicações, tem de ser exatamente o contrário. O texto tem de ser objetivo, tem de ir direto ao assunto que deve ser tratado. Tudo bem? E a impessoalidade, que é a outra característica, é porque no texto não podem aparecer opiniões pessoais da pessoa, no caso, em que ela coloque ali o que ela acha sobre determinado assunto, principalmente se ele for público, não é verdade? Então, essas são as características da redação oficial. Olha, dentro disso que eu acabei de falar, vejam bem, não é uma questão de vocês decorarem o que a gente acabou de colocar aí, mas de vocês entenderem cada conceito. Padrão culto, tudo bem? Formalidade, principalmente o emprego dos pronomes, a clareza do texto, a concisão e a impessoalidade. E se vocês perceberem, isso tem a ver, na verdade, com o texto limpo, certo? Imaginem que a redação oficial é um documento, né, gente? Então, se é um documento, não é possível que haja nesse texto nenhuma impressão do autor e muito menos ele ficar trabalhando com outras informações que não aquelas direcionadas e importantes para o contexto. Tudo bem? Vamos ver uma questão de prova que trabalha com essas características. Está aí para vocês o primeiro exercício, é uma questão que veio do CESP, e ele diz lá, quanto à correção gramatical e às exigências da redação oficial, julgue os itens relativos ao texto a seguir. Veja bem, eu vou ler o texto com vocês e prestem bem atenção ao que está sendo colocado aí.
Então, veja só, no primeiro caso, você tem aí CESP, Ministério do Trabalho, ofício 31 de 2008. Diretoria de Ensino, Região Leste 1, São Paulo, 29 de julho de 2008. Muito bem. Então, temos o nome do documento, né, de onde é que ele está saindo, o local e a data. E agora vem o corpo do texto. Olha lá, senhor ou senhora, diretor ou diretora, a dirigente regional de ensino da DR Leste 1 solicita de Vossa Senhoria especial atenção para o que segue, bem como divulgar as matérias contidas neste documento junto aos interessados. Muito bem, então, até aqui, o que nós temos da questão? Se vocês observarem bem, a única coisa que a gente tem é a indicação de que o documento é um ofício, não é isso? E dentro desse ofício está sendo feito um pedido. Portanto, agora, a gente vai ver o corpo do texto. O que é que esse ofício tem a ser pedido? Porque na introdução aí, ele já fez o início, né? Já com esse pedido no começo, e agora vem o corpo do texto. Então, também atenção ao corpo do texto, não se esqueçam de se concentrar nas características da linguagem de redação oficial de que nós acabamos de falar, tudo bem? Então, eu tenho lá, primeiro item, educação física escolar. Segundo item, cursos de xadrez e damas online. O programa visa estimular a aprendizagem nessas duas modalidades de jogos. É um curso gratuito e feito na modalidade de ensino à distância. Critérios para participação: ter acima de 12 anos, ter acesso à internet. Endereço para enviar a inscrição: Rua Caetano Braga, 128, Itaquera, CEP 08250-490, São Paulo. Mara Maria Silva, dirigente regional de